Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 13 de maio de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado de hoje é Leonardo Péricles, presidente nacional da Unidade Popular, partido de esquerda fundado em 2016. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem este vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e a receita publicitária. Boa noite, Leonardo. Obrigado por atender nosso convite. É uma honra tê-lo em nosso programa. Olá, Breno Altman. Queria agradecer aqui o convite, saudar também todos e todas que estão nos assistindo. Estamos aqui à disposição. Leonardo, uma pergunta simples para começar. Quando e onde você nasceu? Olha, sou mineiro, nasci na capital, Belo Horizonte. Fui criado em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Leonardo, você é um dos mais jovens chefes partidários do país, ao lado do Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que imagino ter a mesma idade de você, a mesma idade que a tua. Qual é que foi tua trajetória até aqui, até chegar à presidência da Unidade Popular? Beleza, olha, também queria dizer do início, né, que sou filho da dona Lourdes e do seu Francisco, Chico, Preto. Dona Lourdes era uma dona de casa e, assim, uma grande mãe, sem ela eu não estava aqui. E o Francisco, ele era pintor de automóveis e os dois dedicaram a vida assim, para os filhos. Tal. Tem mais 2 irmãos. E sempre minha vida foi de periferia, enfim, vida difícil. Os pais fizeram de tudo para a gente ter pelo menos o básico ali, né, e conseguir estudar. E desde novo já dizia para mim a importância que tem nós negros e negras a gente buscar estudar e ser alguém na vida, né? Então eles tiveram um papel muito importante na minha formação. Com 19 anos, eu estava lá no ensino técnico secundarista e eu estudava numa escola que tinha uma bolsa de estudos. Era aquele período ainda do Fernando Henrique Cardoso, isso é pelos idos de 1999, tinha uma lei da filantropia. E essa eu vi uma alteração dela radical e todo mundo, eu era do turno da noite, né, trabalhando de dia para pagar o curso técnico de eletrônica à noite, uma escola católica, e aí ia ter aumento da mensalidade, ia em 400%, quase o turno inteiro ia abandonar a escola. E aí, um amigo meu, que participava da União da Juventude e Rebelião, uma organização de jovens, que inclusive depois ela é uma das construtoras da Unidade Popular, me chamou para uma manifestação que estava sendo organizada na escola. Eu sei que, Breno, depois que eu fui nesse ato, né, eu fui meio desacreditado, achando que não ia dar nada, e historicamente lá a escola... A tua escola era em Belo Horizonte? Uma escola conservadora, católica e tal. E aí... não era uma escola privada?
Era uma escola privada? Uma escola privada que o benefício era esse, da filantropia, dessa lei do Fernando Henrique. A gente sabe que assim, era pilantropia na prática, né? Mas que essa escola era isso, tinha um descontão, assim, a gente pagava, aí o aumento ia ser de 400%. E aí teve a manifestação, e a manifestação saiu vitoriosa, porque conseguiu garantir que não houvesse aumento até o último estudante formar. Eu estava no segundo ano, ainda tinha o terceiro e o quarto. Então, eu estudei até o final, pagando assim um valor assim, bem simbólico. Eu sei que dali, aquela luta me mudou. Entrou um Léo para a luta e saiu outro. E dali eu nunca mais larguei. Assim, ingressei no movimento secundarista assim, de cabeça. A certeza que eu tinha depois da luta, com a cabeça toda confusa, mas eu falei, poxa, esse negócio aqui é o caminho, cara. Juntar gente, organizar a luta, pressionar, que a gente pode conquistar e pode mudar. Se mudou essa escola, acho que a gente pode mudar o bairro, mudar o país. E aí comecei. Fui presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, presidente fundador, que é a entidade secundarista aqui da região metropolitana de BH. Depois, eu fui da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, diretor Minas Gerais, vice-presidente de Minas Gerais. Depois passei no vestibular com muito curso da UFMG em 2005. Entrei em 2006 no curso de biblioteconomia. Fui do DA, depois biblioteconomia. Eu não cheguei a concluir o curso, mas no período que eu estava na universidade, aí eu acabei, inclusive, me tornando diretor da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Foi ali nos anos de 2009, entre 2009 e 2011. E depois eu saí do movimento estudantil, recebi um convite do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB para ajudar no processo de articulação do movimento por aqui, que é o movimento nacional que luta pela reforma urbana. E aí, de lá para cá, eu já tenho a tradição de vida na periferia, eu dedico a luta nas periferias. Então, de 2011 para frente, principalmente a luta das ocupações urbanas. Eu sou, inclusive, morador da ocupação Eliana Silva, que fica aqui numa das regionais de Belo Horizonte, na Regional Barreiro, e desde esse período me dedico a essa luta, né? Participei de dezenas de ocupações urbanas, fortalecer greves, ajudar, né, nos movimentos populares, nas lutas gerais que vêm acontecendo. E desde 2014 eu participo da articulação, juntamente com outros movimentos, além do MLB, que eu faço parte, o Movimento de Mulheres Olga Benário, Movimento Luta de Classe, que é uma corrente sindical, a União da Juventude e Rebelião, que é uma organização de jovens, tanto de periferia quanto das escolas e universidades. Aí participo da articulação da Unidade Popular. De 2014, porque a primeira experiência da UP, a gente foi caçada as nossas assinaturas, a gente tinha coletado mais de 100 mil assinaturas, se não me engano, era 114 mil assinaturas, e a legislação mudou. Aquele negócio formar partido no Brasil, a lei pode mudar o negócio, muda a regra com o jogo rolando. E aí foram caçadas essas assinaturas nossas, e a gente teve que começar tudo de novo. Aí que está correto que você afirmou, que a gente rearticulou. Leonardo, me explica um pouquinho melhor o seguinte: a Unidade Popular, você estava começando a falar, ela é produto da articulação de uma série de movimentos e organizações. Né? Antes de vocês entrarem na batalha pelo registro eleitoral, que você estava já começando a nos contar, como é que se forma a Unidade Popular? Ou seja, como é que se forma a ideia desse partido? Como é que surgiu o partido que você lidera? E aí, em seguida, como é que foi travada essa batalha pelo registro eleitoral? Porque para o registro eleitoral, apenas para informar nossos internautas, é necessário 0,5% do eleitorado, portanto, alguma coisa como 500 mil assinaturas para poder registrar um partido no Brasil. Né? É um número expressivo de assinaturas. Então, eu queria que você contasse um pouco a história da UP. Exatamente, Breno. Sua pergunta é muito importante. Primeiro, que a UP não nasce de racha de nenhum partido, né? Ela vem de movimentos que já existiam, né?
que tinha uma trajetória já de muitas lutas populares, de resistências, de enfrentamentos, né? Eu falei do MLB aqui, o MLB existe desde 99, né? É um movimento que luta pela reforma urbana, o conjunto dessas organizações e muitas pessoas que foram de outros partidos, que não se sentiam representados também, né, pelos atuais partidos existentes. E aí a gente estuda a legislação, inclusive chegamos à conclusão de montar um partido, porque a gente sentiu um esgotamento, né, no campo da esquerda no Brasil, com respeito a todas as organizações que existem, né, mas a gente não se sentia representado, achamos que falta, né, uma questão fundamental, que é conciliar a combatividade, né, a radicalidade com amplitude, ou seja, conseguir fazer, porque a gente só é efetivamente radical se a gente conseguir atingir as classes trabalhadoras, o povo, se a gente conseguir mobilizá-lo para o conjunto das medidas de transformação desse Brasil. E aí, nesse processo, a gente se dedicou, estudou a legislação, você está certo, isso dá 500 mil de assinaturas. E é uma tarefa muito difícil. Inclusive, eu queria dizer que essa legislação ela é antidemocrática, ela contraria, inclusive, os princípios que estão previstos na Constituição de liberdade de organização partidária, né? Porque muitos grupos tentam e não conseguem. É uma tarefa hercúlea, que eu queria dizer. E sem dizer que a gente é melhor do que ninguém, mas nós estudamos minuciosamente a legislação e vimos que a gente ia ter que coletar mais do que o dobro dessas assinaturas. Então, a gente foi para as ruas, inclusive a primeira experiência, ela também foi importante para a gente, que deu errado. Então, a gente aprendeu com os erros. Isso é uma das coisas que a gente acha mais importantes para a esquerda, nesses anos próximos, é saber você perceber seu erro, fazer autocrítica, perceber onde estão suas debilidades e não demorar para corrigir. Então, em 2015, a gente retoma, né, registra o partido em 2016, no início de 2016, e aí fomos para as ruas, né? A gente foi fazer agitação, coisa que muitos setores da esquerda falavam que isso é coisa do passado. Nós fomos para a porta de fábrica, nós fomos para a escola, para a porta de escola, de universidade, para a praça pública, ponto de ônibus, né? E principalmente os finais, as noites e os finais de semana, para vila, favela e ocupação. Desse jeito, a gente foi, inclusive, muito bem recebido. A gente falava, esse negócio de partido de esquerda, o povo quer saber disso, não. E a gente foi bem recebido. Claro que tinha contradição, teve lugar que teve problema. Encontramos com setores desses fascistas, né, que acabavam vencendo a eleição em 2018, depois do golpe institucional, e todo um processo que foi garantido por Bolsonaro ser eleito, e coletamos as assinaturas. E você vê como é que é esse processo, é lento. A gente entregou as últimas assinaturas no TSE, nos cartórios eleitorais, em setembro de 2018. A gente só conseguiu o registro em dezembro de 2019. Então, muito lento o processo, mas fomos o único, inclusive, organização debaixo dessa legislação nova, antidemocrática, que conseguiu o registro. E aí estamos aí, somos o mais novo partido político institucional, né, também institucional do Brasil. Vocês terem conseguido 500 mil assinaturas não quer dizer que vocês tenham 500 mil filiados, não é? Sim, sem dúvida. Pegar assinatura é de eleitores, nós pegamos do conjunto de eleitores que apoiavam, né, a criação do partido. Vocês têm hoje quantos filiados? Oficialmente, no TSE, a gente hoje está passando de 1.500 filiados. Agora, e com presença estamos fazendo um trabalho, porque a gente vem de uma construção, né, dos movimentos, da luta de rua e tal. Então, muita gente subestima a importância de estar lá oficialmente filiado. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo e buscando, principalmente, crescer o partido, né, nos núcleos, a partir de bairros pobres, periferia, enfim, é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós somos pegos pela pandemia, né, porque um dos trabalhos que nós gostamos mais de fazer é aglomerar a gente, né, fazer agitação e por meio do povão. Então, nós passamos a ter dificuldade, né, como conjunto, né, das organizações populares, mas estamos aprendendo a atuar debaixo dessas condições adversas, né?
Léo, vocês existem em quantos estados? Hoje, a UP nasceu no processo de construção a partir de 13 estados. No final do processo de legalização, né, do registro eleitoral, a gente chegou a 20 estados e hoje estamos caminhando para 22. E Temos o que contato em defende todos a os unidade? estados da federação. E o que defende a unidade popular? Qual é o seu programa para o país em linhas gerais e sua identidade ideológica? Beleza. Olha, nós somos, enfim, em termos gerais, assim, no nosso programa, nós defendemos o poder popular e o socialismo. Entendemos que esse processo de construção ele deve se dar a partir de um paciente articulado trabalho de base, a partir das periferias, que é onde mora a maioria da classe trabalhadora. Esse trabalho precisa se reverter centralmente para, inclusive, os trabalhadores, o conjunto da classe trabalhadora, inclusive organizada enquanto classe. Consideramos a necessidade de alterar a situação que vive o nosso país. Então, no nosso programa, nós incluímos um conjunto de medidas fundamentais que nós consideramos de transição para o Brasil, né? Inclusive medidas históricas que nunca foram realizadas no país, como a reforma agrária, a reforma urbana, a taxação de grandes fortunas, a reestatização do conjunto das empresas que foram privatizadas, do grande patrimônio público que foi entregue a preço de banana no nosso país. Eu sou de Minas Gerais, quero dar um exemplo, que é a Vale, né? A importância que tem uma empresa estratégica como essa, ela, depois de privatizada, nós vimos crimes que ela cometeu em Mariana, em Brumadinho, né? Os absurdos que destruíram vales inteiros, né? E ecossistemas inteiros. Então, nós consideramos a importância da reestatização de um conjunto de medidas, e para isso nós entendemos que é necessário ampla unidade dos setores populares, né? Não achamos que essas medidas podem ser realizadas só pela unidade popular, é um conjunto de trabalhos populares que precisam ser realizados no Brasil, de uma grande frente popular que tem o compromisso, né, de ir ao enfrentamento com as classes dominantes brasileiras. Nós também consideramos no nosso programa que a gente não tem ilusão nenhuma que as classes dominantes no Brasil, a grande burguesia, os latifundiários, o agronegócio, os banqueiros, que eles tenham algum interesse de alteração da situação que vive o nosso país. Lembrando que a gente está numa república que foi fundada por esses senhores de escravos que se tornaram republicanos da noite para o dia, né? Por uma classe dominante extremamente autoritária, racista, violenta, antipovo, porque não dá para dizer que essas classes dominantes fazem parte do povo brasileiro, submissas, entreguistas, que ficaram ricas e se mantêm ricas, mantendo o nosso país dependente, submisso aos países imperialistas, né? Então, nós entendemos que essa ruptura é fundamental com as classes dominantes, com os ricos, os super ricos no Brasil, né? E quem tem interesse em garantir uma nova e real independência do nosso país, né? Que o conjunto dos direitos sociais, a educação, a saúde, enfim, com o orçamento do país, que é imenso, em vez de servir para o capital financeiro, para pagar juros e amortização de uma dívida pública que já foi paga várias vezes, nós entendemos que esse recurso, essas condições para mudar esse Brasil são muito grandes, e quem tem interesse em fazer essas alterações são o conjunto dos trabalhadores e do povo brasileiro. Por isso que o nosso programa prevê que a mobilização central, né, que a luta central deve se dar a partir desses setores, somados aos camponeses, o conjunto dos trabalhadores rurais, as comunidades tradicionais, né, e os nossos povos indígenas, que também sofreram um imenso genocídio nesse país. A soma dessas forças populares, ela tem muito poder, e a gente sabe que no nosso país não faltaram revoltas na nossa história, mas elas sempre foram violentamente reprimidas. Então, esse trabalho de construção, ele precisa se dar, né, de forma bastante intensa, né, e que a gente consiga criar
uma articulação popular que supere esse sistema capitalista que tanto atraso traz para o nosso Brasil. E entendemos que a principal tarefa da esquerda nesse momento, dos movimentos populares, é inclusive a superação do governo Bolsonaro, que é a maior expressão dessas classes dominantes atrasadas. Antes da gente chegar nos temas mais imediatos, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre a unidade popular ainda, sobre a identidade ideológica, como eu referi. Vocês são uma organização marxista? Se definem como uma organização marxista? Sim, sem dúvida. Nós consideramos o marxismo como uma base fundamental do nosso trabalho, né? Enfim, nós entendemos, quando eu falo aqui do socialismo, nós reivindicamos o conjunto das experiências das grandes revoluções socialistas que aconteceram durante o século XX, né? Sobretudo falo aqui da Revolução Russa e da importância que ela teve no conjunto da luta dos explorados e oprimidos no mundo, dos grandes processos revolucionários que aconteceram na China, no Vietnã, né? Seguido de outros países importantes, né, que se libertaram, dos processos de luta anticolonial na África, né, da grande revolução cubana aqui nas nossas Américas, né, e de todas as grandes experiências, né, entendendo, inclusive, que nenhuma revolução é igual à outra, nenhum processo revolucionário vai se dar da mesma forma, né? Então, nós temos que saber adequar essa ferramenta importante, né, que é o marxismo, à realidade do nosso país. Então, essa é uma das tarefas também que a gente procura desenvolver no nosso programa. Nós estamos num período de congresso da Unidade Popular, nós vamos realizar nosso segundo congresso nacional no segundo semestre desse ano, e a gente está procurando aprofundar o nosso programa e a leitura que nós temos da realidade brasileira e do mundo. Qual é a via que vocês propõem para esse bloco popular que vocês sugerem chegar ao poder? É a via eleitoral? É a via insurrecional? Qual é a via política? Breno, esse processo de lutas, né, que eu estou falando que são fundamentais, importantes, uma das questões fundamentais é que nós consideramos que é necessário saber conciliar o conjunto das lutas. Então, nós registramos um partido, conseguimos o registro eleitoral, porque nós entendemos que esse espaço também é um espaço de disputa importante. Nós só não temos ilusões que é possível que essas grandes transformações, como a transição ao socialismo, ela seja possível só pelo processo eleitoral. Mas vejamos que se a gente souber utilizar esses espaços institucionais para alargar o espaço de articulação e de organização do movimento popular, nós podemos conseguir avanços. Eu quero fazer referência aqui na América Latina, né, dos importantes processos de luta que o povo venezuelano vem fazendo e mostrando que é possível, através da ação institucional, você alargar o espaço da ação popular, do movimento popular. Na Bolívia, nós vimos uma reversão de um golpe institucional extremamente violento, inclusive até é difícil fazer essa comparação, as comparações são muito limitadas, né? Mas talvez até mais violento do que foi o golpe institucional que a gente viveu aqui no Brasil, e eles, em cerca de um ano, articulando o movimento indígena, movimento camponês e o movimento urbano, né, dos trabalhadores, conseguiram reverter um golpe, né? E não só reverteram, né, para você ver que essa conciliação de classe que nós vemos no Brasil, é necessário que a esquerda supere esse momento, né, porque lá eles foram mais longe. Eles não só reverteram o golpe institucional, venceram um processo eleitoral, como foram no trabalho de responsabilização àqueles que praticaram o golpe. Inclusive, a presidenta golpista foi presa, né? Então, eu estou fazendo aqui referência porque, enfim, aqui no Brasil nós vivemos um golpe institucional e parte da esquerda aceitou, né? Embora houve resistência, mas essa resistência demorou demais chamar que era golpe, né? Depois, logo depois de um processo eleitoral que acontece depois do golpe institucional de 2015 e 2016, várias das
organizações do campo da esquerda foram se aliar com os setores golpistas, né, que promoveram o golpe aqui no Brasil, e aí, desse jeito, a gente considera, na nossa humilde avaliação, fica muito difícil ganhar, né, confiança da maioria do povo brasileiro, da classe trabalhadora, né, que sofre, que ela está condenada, né, a um processo brutal de exploração e opressão no nosso Brasil. Fica muito difícil ganhar a confiança deles, conciliando com setores que sempre governaram contra o nosso povo. Então, a referência que eu estou fazendo aqui, que há necessidade de rearticular as forças no Brasil do campo da esquerda sobre o polo, sair do polo da conciliação e ir para o polo do combate, do enfrentamento às classes dominantes que eu fiz referência aqui, que precisam ser combatidas no Brasil. Claro que essa tarefa é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, né? Nós vamos sofrer as consequências dessa opção. Agora, não vejo, né, nesse processo, estudando um pouco a história do nosso país, não vejo possibilidade de alteração das condições que nós estamos vivendo sem uma ampla articulação popular que se propõe a ir para o combate, para o enfrentamento àqueles que mandam e desmandam no Brasil, né? Sobretudo a burguesia, os muito ricos, nesse país que compõe menos de 1% da população, mas a gente sabe, tem toda a articulação do Estado, né? A presença, principalmente nas forças militares, enfim, é um trabalho para superar essa situação, e isso não pode ser feito sem um gigantesco e paciente, como diz, trabalho de base, junto às periferias e o conjunto do nosso povo. Vocês são um partido que se identificam como revolucionário, que luta pelo socialismo. Mas o socialismo é o objetivo imediato que vocês se propõem? Desculpa, que eu cortou um pouquinho na hora que você falou. Vocês são um partido que se reivindica como revolucionário e que tem como objetivo o socialismo. Mas pergunto, o socialismo é o objetivo imediato que vocês propõem? Olha, a gente sabe que não é possível que a gente possa implementar o socialismo da noite para o dia, né? O socialismo é a mudança de um sistema, né? É a superação de um sistema por outro, né? É a gente conseguir condições que o Estado, né, derrubar esse Estado atual e implementar um Estado no lugar dele, que quem mande, as classes que vão mandar são as classes que historicamente são oprimidas e exploradas no nosso país. Então, esse processo ele requer uma transição. Então, a gente não acha que isso vai acontecer de um dia para o outro. Nós achamos que o socialismo acontece amanhã. Mas entendemos que o conjunto de medidas que eu falei aqui, que nós consideramos de transição, que estão previstas no nosso programa, elas são de extrema importância porque elas vão no sentido de enfraquecer o sistema capitalista. Nós entendemos que a atuação da esquerda na institucionalidade, se um partido de esquerda popular como nós, ele assume uma prefeitura, assume um governo do Estado, ou quiçá assuma a presidência da República, ele precisa usar todo esse espaço institucional que ele tiver para poder enfraquecer as estruturas de opressão e que mantém a opressão e a exploração sobre o nosso povo. Então, algumas dessas medidas que eu propus aqui são medidas que buscam fortalecer as articulações populares, além de trabalhar para que a gente tenha um processo de transição que garanta a democracia plena, real, para a classe trabalhadora. Então, nós consideramos que a implementação de conselhos populares que vão gradativamente dando força para as associações de bairro, para as articulações a partir de cada rua, de cada periferia, de cada vila, de cada favela, de cada empresa, de cada fábrica, precisam ser fortalecidas, né? Eu lembro que teve, durante o governo Dilma, uma proposta de fortalecimento, de criação de conselhos e tudo, e ela foi imensamente atacada pelas classes dominantes brasileiras, por essa imprensa reacionária, a parte dessa imprensa reacionária que nós temos. E não foi à toa, porque qualquer medida que se proponha a participação popular ampla,
Porque lembramos, o processo eleitoral, as pessoas são chamadas a ir lá e votar, daqui 2 anos vai de novo. E nós entendemos que as coisas não podem se dar assim. Então, essa transição para o socialismo que nós consideramos, ela vai se dar a partir da articulação do poder popular em cada canto. E esse poder popular nós não vamos inventar, tirar da cartola, ele já existe. Quando você tem uma ocupação urbana, ali se gesta condições, né, de um poder popular, onde as pessoas decidem o rumo das coisas, a rua onde vai ser, onde vão ser construídas as casas, como elas vão ser, onde vai ter, como vai ser organizada a energia elétrica, a água, tudo é decidido pelo povo e não pela decisão de um juiz ou de um prefeito. Então, isso são expressões do poder popular, assim como as várias articulações. Por exemplo, nós vimos em Paraisópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil, em São Paulo, a articulação dos presidentes de rua, né, para combater a pandemia, né? A articulação desse povo numa favela para medidas de solidariedade serem efetivas. Isso são expressões do poder popular. A questão é que essas articulações que são feitas sempre são tolhidas, impedidas de se desenvolver. Então, nós entendemos que essa articulação, né, o poder popular e o socialismo, ele só pode ser realizado pelas grandes massas do nosso país, por esse povo explorado e oprimido que nós temos. Então, daí sai essa transição para que a gente possa chegar no socialismo. Agora, no momento atual, como é que vocês compreendem a oposição ao governo Bolsonaro? Nós consideramos que é fundamental que essa oposição tenha a compreensão de que é necessário que articulemos o movimento popular para ir às ruas. Acho que a principal tarefa do movimento popular da esquerda no Brasil é a derrubada do governo Bolsonaro. E a referência que eu faço de ir às ruas, eu não estou aqui, quem está nos assistindo, não nos confunda com os negacionistas, né, com os fascistas, enfim, que vão às ruas sem máscaras, ignorando a pandemia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que é necessário ir às ruas, claro, usando as máscaras, de preferência PFF2, uso de álcool gel, né? Enfim, um certo distanciamento. Agora, o que eu estou fazendo referência? Baseado nessa experiência importante que nós estamos conversando aqui, Breno, desde os Estados Unidos, o grande movimento popular que aconteceu por lá no ano de 2020, e lembramos, sem aquelas lutas antirracistas e antifascistas nos Estados Unidos, né, seria impossível derrotar o Trump no processo eleitoral. A derrota do Trump veio primeiro a partir de grandiosas manifestações populares. O mesmo nós vimos no Chile, para superar a Constituição do Pinochet, tem todo um processo de lutas que levou à Constituinte. O mesmo nós estamos vendo no Equador, nós vimos no Peru, que inclusive tem um candidato no campo da esquerda no segundo turno, né, que é a expressão, inclusive, das lutas populares. E agora nós estamos vendo, e inclusive queria aqui fazer uma enorme saudação ao povo colombiano, que está há 2 semanas indo para a rua aos milhões, né, o levantamento que o governo, que órgãos governamentais fizeram lá na Colômbia, é que houveram 5.000 manifestações nessas últimas 2 semanas, que derrotaram a reforma tributária lá de um governo neoliberal, extremamente conservador lá na Colômbia, e estão mostrando o caminho. E aqui no Brasil não foi diferente em 2020, que embora a gente não teve essas manifestações tão massivas, mas aquelas expressões da luta antifascista e antirracista aqui no Brasil, das torcidas organizadas, movimentos e alguns partidos, como nós, a UP, que tivemos de norte a sul naquelas manifestações no primeiro semestre do ano passado, elas foram muito importantes para escantear os fascistas das ruas. E, Breno, a referência que eu faço agora é que no 1º de maio, né, esses grupos da extrema-direita, dos fascistas, tomaram as ruas. E assim, embora houveram atos da esquerda, foram atos importantes, mas boa parte dos setores da esquerda foram se dedicar às lives, e eu não quero condenar as lives são muito importantes para dialogar com quem tem condição de ficar em casa,
mas tenhamos consciência que para superar essa situação, para que a gente inverta essa correlação de força, para que a gente tenha uma correlação de força favorável à esquerda, inclusive para pensar em 2022, para ter 2022. Para quem tenha força em 2022, é necessário, é fundamental que em 2021 a gente tome as ruas aos milhões. Por isso a gente está convocando a jornada de luta para o dia 29, continuidade dessa que aconteceu hoje no país inteiro. Irmos às ruas no dia 29 com a temática, com a palavra de ordem, fora Bolsonaro, impeachment já. Léo, você acha então que a esquerda colombiana, que ao lado do sindicalismo e dos movimentos sociais, optou por convocar greves e manifestações presenciais, apesar da forte onda pandêmica no país, que é apenas um pouco menos aflitiva que no Brasil, que a esquerda colombiana está certa, e não a maioria da esquerda brasileira que optou pela linha da mobilização virtual? Breno, a afirmação que eu faço é sim, porque, inclusive, o povo colombiano, eles levantaram uma frase que ela ecoou bastante aqui no país, que ela diz o seguinte: se um povo vai às ruas debaixo de uma pandemia, é porque o seu governo é pior que o vírus. E eu queria aqui reforçar essa frase, essa praticamente palavra de ordem do povo colombiano, que essa é a tarefa do movimento popular da esquerda aqui no Brasil. Acho que nós precisamos superar, eu fiz referência aqui a essa ótica da conciliação de classes, e eu, se me permite, eu quero voltar lá atrás, na história do Brasil. Durante o período da escravidão, as classes dominantes criaram uma tese de que no país haveria democracia racial, que as classes dominantes aqui, os escravocratas, enfim, eles teriam, no final das contas, uma passividade maior, que as coisas aqui eram todas acordadas, e que, inclusive, os escravos, parte do povo negro que era submetido à escravidão, de certa forma, concordava com a escravidão. Essa tese, evidentemente, era falsa e foi comprovado ao longo da história que não houve democracia e nem nunca houve no Brasil democracia racial. Mas, se me permite, eu quero ligar isso com a conciliação de classes. Nossa, mas que absurdo ligar esse período de lá com cá, porque é o seguinte, assim como setores do movimento popular daquela época acabavam caindo nessa história, né, e buscando o caminho de conciliar com o Senhor, que era impossível, e todas as vezes que se tentou isso, nós somos massacrados. Eu quero trazer também para o século XX, né, porque as ditaduras, em especial a ditadura da década de 60, lembremos, né, vários setores da esquerda, à beira do golpe militar, diziam que era impossível haver golpe militar no Brasil, que havia no setor das Forças Armadas progressista e que, enfim, a sociedade condena um golpe e que isso não vai acontecer. Pois é, nós vivemos 21 anos de ditadura militar. Estou dizendo isso porque muitos setores do campo da esquerda que conciliam com esses golpistas, porque esse centrão aí é fantasiado, né, de centrão. A extrema-direita fortalecem gradativamente o fascismo e a limitação da amputada democracia que nós vivemos. Quero fazer referência também a essa mídia golpista, boa parte dela, né, concilia ainda com Bolsonaro, critica ele na postura da pandemia, mas será que não ficou nítido que vários crimes de responsabilidade foram cometidos por esse governo Bolsonaro, que as condições do impeachment estão dadas e elas não são feitas porque setores desse centrão ganham recursos, representam esses setores das classes dominantes que ganham bilhões, que se enriquecem com esse governo Bolsonaro retirando direitos. Então, toda essa conciliação que está em curso, ela não trará alternativa para o nosso povo. Como é que nós vamos impor as condições de um impeachment no Brasil? Com mobilização popular, né? Cercando o Congresso Nacional. Eu queria dizer, e não é para dar um golpe, não, é cercando o Congresso Nacional para aqueles deputados tomar vergonha na cara, a maioria deles, e impor, colocar o projeto de impeachment em curso no Brasil, porque precisa ser feito isso. Nosso povo está morrendo, nosso povo está desempregado, nosso povo está se
lascando nas periferias. Eu sou morador de uma favela de ocupação e o nosso povo que não tem emprego formal, nenhuma proteção social devido às reformas que aconteceram da Previdência trabalhista, criminosas, que acabaram com o direito básico a ter carteira assinada no Brasil. Para ganhar o seu pão do dia a dia, tem que arriscar seu pescoço todo dia. Né? Vender bala no sinal, vender água, né? As diaristas que não têm direito garantido nenhum, né? O conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, enfim, de várias áreas que estão se lascando, né? Se aglomerando nos ônibus, porque o transporte coletivo está na mão do setor privado, de grandes empresários do sistema de transporte. E aí me perdoa a grande indignação aqui, até o tom da voz, né, que evidentemente não é com você, Breno, é com essas classes dominantes e com tamanha passividade e docialidade de setores do campo popular. Nós não temos que ser dócil com quem nos mata. Né? A chacina de Jacarezinho, para quem tem dúvida, o estopim disso tudo foi a chacina de Jacarezinho. Né? Nosso povo negro está sendo massacrado nas periferias, já não é de hoje. Esse genocídio que agora acontece, fruto do Covid-19, que não dá para dizer que é por pandemia, é por irresponsabilidade mesmo do governo Bolsonaro, esse genocídio ele se estende, né, no nosso país. Então, a saída é a articulação, a luta. Né? Esse é o caminho que nós precisamos tomar. E, claro, trata-se de risco. Né? A gente ir para a rua, não vamos dizer que vão ser só flores. Né? Agora, a possibilidade de contaminação em mobilizações amplas, abertas, são muito menores. Quando o povo dos Estados Unidos foi às ruas aos milhões lá, os Estados Unidos era o epicentro mundial da pandemia. E as manifestações não foram fator de aumento da contaminação. Ao contrário, elas combateram o vetor central que fazia com que a pandemia se estendesse por lá. E é o mesmo que nós temos que fazer aqui. Léo, qual é o balanço que você faz do ciclo de governos petistas? Olha, nós tivemos uma experiência importante no país. Né? Em 2002, eu me lembro que eu era muito novo ainda no movimento popular, mas participei ativamente da campanha eleitoral, né, daquela grande unidade das forças populares, que já vinha acumulando de muito tempo, né, aquela luta do Fora Bolsonaro, do Fora FHC, né, na década de 90, das grandes marchas e mobilizações do Movimento Sem Terra, das lutas do movimento, elas foram decisivas para que em 2002 a gente tivesse aquela condição do Lula ser eleito. Medidas importantes feitas no nosso país, né? É importante saudar que houveram avanços, né? E aumento de salário mínimo durante os governos do PT foram consideráveis, importantes, né? Expansão das universidades públicas, onde os setores dos pobres, né? Filhos da classe trabalhadora, mais filhos da classe trabalhadora puderam acessar a universidade pública, né? Foram criadas escolas técnicas, também os IFES no país inteiro, que tem uma qualidade muito boa, né, de educação, que estão sendo sucateados. Houve mais investimento na ciência, né, e tecnologia. Agora, a ressalva que nós fazemos, né, com todo respeito, né, às organizações, é que essa parte do enfrentamento com as classes dominantes, né, de levar até o fim algumas medidas, eu queria te dar um exemplo aqui, Breno, a punição dos torturadores, né? A justiça, a implementação de uma justiça de transição séria e que vá até o fim no Brasil. Alguém que pode estar assistindo pode achar a gente meio radical de falar um negócio desse, mas não sei se todo mundo sabe, né? Um dos poucos países das Américas, da América Latina em especial, porque houve ditaduras militares no conjunto aqui na década de 60, 70, no conjunto dos países aqui do Cone Sul, e praticamente todos os países implementaram justiça de transição e puniram seus torturadores. Eu queria fazer referência, por exemplo, na Argentina, que é quase impossível pensar por lá um presidente, um candidato a presidente que defenda a tortura, que defenda nomes de torturadores, né? Isso é quase inaceitável. E por lá e por vários, no Chile,
Em vários países, se houver um candidato que ele faça essa apologia, provavelmente ele não consegue nem disputar o processo eleitoral, ele será cassado, né, por tanta pressão da sociedade. Quando não houve essa justiça de transição aqui, e ela tem tudo a ver, inclusive, com o genocídio que a nossa juventude negra sofre, porque a impunidade que não chegou aos generais golpistas, aos agentes que praticaram tortura no período de 64 a 85, também garante a impunidade dos policiais que praticam chacinas como de Jacarezinho, né? O morticínio da nossa juventude negra. Então, não ter feito essa transição tem um efeito direto nessa candidatura do Bolsonaro e dessa onda reacionária fascista que está ganhando corpo no país. Eu faço essa referência, faço a referência da necessidade de não ter reestatizado empresas estratégicas no nosso país, né? Ter dado espaço para os banqueiros e quem foram os setores que acabaram dando o golpe na Dilma. Os mesmos que ganharam muito durante os governos do PT. Então, faço essa referência que a esquerda, né, precisa fazer uma profunda avaliação do que foram esses governos, aprender com a experiência de ter exercido parte do poder, né, porque nós não tivemos no poder exatamente, ter exercido parte do poder do Estado, né, e faço essa referência que fiz a Venezuela e Bolívia, porque a Venezuela, por exemplo, é mais ou menos contemporâneo ao período dos governos populares lá e aqui no Brasil. E veja que aqui caiu e na Venezuela está de pé até hoje. O que garantiu as condições do governo da Venezuela estar de pé até hoje? Lá eles também sofreram golpes muito violentos, intervenção dos Estados Unidos. E o que garantiu as condições? A mobilização popular. Ampla mobilização popular. Força nas favelas, força nas periferias, medidas que garantam que esses senhores da classe trabalhadora não se descolem do governo. E aí isso foi determinante para garantir que eles estejam até hoje. E medidas populares, só mais de dizer aqui que depois de Cuba, os pobres que vivem melhor aqui na América do Sul são os pobres que moram na Venezuela. E isso só acontece porque há, né, a intenção do governo de ir para cima, né, de combater os setores que defendem que a Venezuela volte para trás e os retrocessos aconteçam, né, a favor das classes dominantes. Então, acho que essas experiências elas são importantes de ser estudadas. É claro que são realidades diferentes, mas tem elementos da luta popular que eu considero, na minha humilde avaliação, que são universais. E um deles é essa decisão das forças que tiverem à frente de processo de transformação que tenham prioridade em mobilizar, articular e caminhar junto com o povo. Porque tendo essa força junto à classe trabalhadora, nós podemos ser quase invencíveis. Léo, a cena política e eleitoral mudou drasticamente com a reabilitação eleitoral de Lula. Tudo leva a crer na consolidação de uma polarização entre a extrema-direita, com Bolsonaro, e a oposição de esquerda, com o ex-presidente. Como se posiciona o P nessa disputa? Olha, eu até fiz uma pequena referência aqui, que nós consideramos que, para que tenhamos força em 2022, nós precisamos pensar primeiro em 2021. E a força que a esquerda pode ter, quais são os momentos que a correlação de força pode ficar favorável à esquerda, com atuação, com força no movimento popular. E aí eu faço referência aqui, né, às manifestações que estou dizendo aqui, que são fundamentais serem retomadas no Brasil, mas essas manifestações se trata de uma jornada de lutas, elas têm que estar conectadas à necessidade também de construção de grandes greves no nosso Brasil, inclusive que possam barrar a reforma administrativa que está em curso, barrar, derrotar, reverter as reformas trabalhistas da Previdência, né, que já aconteceram e tanto sofrimento trazem para o nosso povo,
Então, entendo que as mobilizações, esse espaço historicamente, é que garante força para a esquerda conseguir fazer o conjunto dos enfrentamentos, inclusive no campo eleitoral. Então, aqui, no momento atual, nós da Unidade Popular não estamos ainda dedicados para debater os nomes, né? Mas estamos dedicados à criação das condições para que nomes possam ser efetivados. E, para isso, também é necessária a discussão de um programa desse enfrentamento, porque a plataforma eleitoral ela é extremamente importante. Volto a dizer, nós não podemos cometer o mesmo erro de querermos, setores da esquerda, querer se abraçar com os setores do centrão, que de centrão não tem nada, fantasiados, que na verdade são extrema-direita, se aliarem aos setores que sempre governaram contra o nosso povo. Então, chamamos a atenção que o nosso programa não pode ficar engessado por causa das alianças eleitorais. Nosso programa precisa responder aos anseios populares, né? E o nosso povo, no momento atual, em 2021, passa fome. Nós temos metade da população do Brasil que vive em segurança alimentar. Nosso povo vive um dos processos de maior desemprego da história, né? E para dar resposta para esses problemas, inclusive para o povo ser vacinado, é necessário grande processo de mobilização popular e derrotar o vetor central chamado Bolsonaro, que faz a pandemia se estender no Brasil. Se a gente conseguir cumprir essa tarefa, e acredito muito que o movimento popular trabalha no Brasil para avançar em torno dessa tarefa, estou vendo aqui comentários sobre a CPI da Covid, que ela está revelando um conjunto de questões extremamente importantes, mostrando a grande omissão e articulação do governo para que não tivesse vacina, para que não fosse combatida a pandemia. Então, enfim, nós temos uma grande tarefa nesse ano ainda, de 2020, de superar esse governo. E se a gente conseguir fazer isso, será uma grandiosa contribuição para que as forças populares possam vencer o processo eleitoral. Primeiro, garantir que ele aconteça em 2022, porque há toda uma construção golpista em curso, eu quero fazer essa referência, não podemos subestimar as forças golpistas, parte das Forças Armadas, dessas classes dominantes, se sentirem ameaçados do seu poder, farão. Eu não tenho a menor dúvida que farão. E quem pode deter um golpe militar, deter o fascismo historicamente, é a classe trabalhadora, organizada e em luta. Essa pode quebrar o fascismo, né? Como fez historicamente, como fez na década de 40, né? Na Segunda Guerra Mundial, fazendo referência aqui à grande vitória do Exército Vermelho, que fez aniversário recentemente, né? Que libertou parte da Europa e do mundo. Então, aprendamos com essa experiência, com essa história. Então, se a gente quiser 2022 com força, façamos as mobilizações em 2021 e queria reforçar o dia 29 como um espaço importantíssimo para que o conjunto do movimento popular tome as ruas novamente, aproveitando os atos de hoje com mais força ainda. Quem que convocou as mobilizações de hoje e está convocando as do dia 29? No dia 13, hoje, foi uma articulação da Coalizão Negra por Direitos, do conjunto das organizações e entidades negras e das articulações, partidos que se solidarizam, que estão juntos nessa luta. Então, hoje, eu diria que foi um esquenta muito importante. A pauta central hoje foi contra o genocídio, foi exigindo justiça por Jacarezinho, né? É inadmissível essa chacina que aconteceu e das várias chacinas que estão em curso, dos assassinatos, né, de pessoas negras no nosso país, que são muito fortes, né, e que vêm crescendo no nosso país. Então, foi uma manifestação muito importante. E nós, no país inteiro, fomos lá para também convocar as pessoas que hoje estavam às ruas, porque uma plenária nacional das frentes que existem no Brasil, existe Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, né? O conjunto dos partidos do campo da esquerda, praticamente todos estavam nessa plenária que aconteceu na terça-feira agora, e essa plenária, por consenso, aprovou 2 datas muito importantes, 3 datas, o reforço da mobilização de hoje, dia 13, dia 26
um grande ato em Brasília para pressionar o Congresso Nacional para as medidas de vacina, né, de colocar o impeachment na pauta, né? Então, importantíssima a mobilização no dia 26, lá em Brasília, e no dia 29, mobilização em todas as capitais e grandes cidades do Brasil, com a pauta fora Bolsonaro e impeachment já. Então, essa foi a decisão dessa plenária, das articulações que assim, participaram praticamente todas as principais forças do movimento popular, algumas que não estavam presentes não se sentem representadas. Nós estamos convocando também para se incorporar, por exemplo, os grupos, vários grupos do movimento negro, as articulações e as lutas dos entregadores e entregadoras antifascistas e as lutas dos entregadores dos aplicativos no geral, movimentos de mulheres, enfim, tem toda uma articulação das torcidas antifascistas, enfim, então ele está buscando estender essa articulação, né? Tem uma página nas redes sociais, né? Povo na Rua, Fora Bolsonaro é o nome da página, que só hoje já tem mais de 3.000 pessoas seguindo, e essa página ela está sendo feita de forma comum com as organizações que estão construindo o ato, né? E as frentes, o conjunto das organizações estão se somando, e essa construção é uma construção coletiva, né? A ideia nossa é que os carros de som sejam organizados nos estados e que ninguém tenha mais força, mais peso no carro de som, independente do tamanho, que o conjunto das forças estejam presentes. E mais importante que isso, convocar as pessoas a irem às ruas. Eu sei que há medo da pandemia, isso é real. As pessoas não estão erradas, porque a gente vive um momento muito difícil, mas lembremos que com os cuidados devidos, com a máscara PFF2, com o de álcool, né, com o devido distanciamento, né, enfim, com a máscara de proteção facial também, que ela é extremamente importante, e mais do que isso, com a determinação de vencer o vetor central da pandemia hoje, chamado governo Bolsonaro. Então, com essas tarefas, né, bem articuladas, nós podemos levar milhares e, quiçá, milhões de pessoas às ruas nesse próximo período, e é o início, né, de uma jornada, nós não achamos que a gente resolve tudo no dia 29, é o início de uma jornada importantíssima que precisa se estender país afora. Então, reforçar o convite para todos e todas, dia 29, é um sábado, todos e todas as ruas, fora Bolsonaro, impeachment já. Nós estamos encerrando a entrevista. Léo, eu vou te fazer aqui umas perguntas ping-pong. Bora lá, time de futebol. Torço para o Clube Atlético Mineiro. Livro inesquecível. Olha, eu diria 2. Manifesto do Partido Comunista, que mudou minha vida, e depois um livro do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, e depois um livro do Clóvis Moura, que é um sociólogo negro brasileiro, chamado Rebeliões da Senzala. Recomendo todo mundo ler esses 2 livros. Música preferida? Como? Desculpa que eu não ouvi. Música preferida? Poxa, tanta música que eu gosto. Olha, vou puxar sardinha para o Clube da Esquina. Clube da Esquina número 2, Milton Nascimento. Isso é um disco. Qual a música? A música. Clube da Esquina número 2. Própria música. A música também. Filme marcante? Nossa, tanto filme legal. Olha, mas recente eu vi Judas e o Messias Negro, que é um filme da vida do Fred Hampton, que é um lideranças do Partido Panteras Negras. Recomendo todo mundo assistir, viu? Que história interessante. Ídolo político? Nossa. Lenin. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Evento histórico? Do qual gostaria de ter participado? Um momento histórico que eu queria ter vivido é a década de 60. Efervescente década de 60. Eu sempre leio. Em que lugar do mundo você queria ter vivido? Pessoas. Você queria ter aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo, eu ia tentar
ajudar ali na luta política para que a esquerda percebesse aquele momento e fosse para cima para evitar aquele golpe. Leonardo, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Beleza, Breno. Eu que agradeço muito o espaço, né, o convite, e dizer que estamos à disposição, né? Enfim, e uma saudação aí para a imprensa popular, né, para o Opera Mundi, que vem cumprindo um papel muito importante de elevar o nível de consciência, né, do nosso povo, da classe trabalhadora do nosso povo. Então, vida longa ao Opera Mundi, vida longa ao Sub-40. Um forte abraço para você, Breno Altman, e a todos e todas que nos assistiram aqui nessa entrevista. Obrigado, Léo. Obrigado. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi Leonardo Péricles, presidente nacional da Unidade Popular. Queria agradecer a audiência, especialmente aos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por elas não terem sido lidas no programa de hoje em função do tempo apertado. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com Superchat ou Super Sticker, ou aos que se tornaram membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube, e ainda aos que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 20 de maio, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será Luna Zaratini, uma das dirigentes do movimento juvenil Disparada. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até